Audiolivro No Roteiro de Jesus. Quarta parte. Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. 51. Por que, Senhor? E Nicodemos, o grande Nicodemos dos dias primeiros do Evangelho, passou a contar-nos. Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, certo dia ao entardecer detive-me à beira do lago de suas pregações, rogando a ele me dissipasse as dúvidas. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Atormentado perante as exigências da lei, de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra, e eis que, de súbito, o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Prostei-me na areia, e Jesus, aproximando-se, tocou-me de leve a cabeça fatigada e inquiriu: Nicodemos, que pretendes de mim? Senhor, expliquei, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste com pecadores de tanta vez te referiste, quase rudemente, aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível: Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Messias, prosseguiu, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de avaros. É o mesmo que recusar remédio ao doente. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Exatamente por isso.
Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais do que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste molar entre dois malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso, junto de ti? Como pode julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conhece desde o princípio? Não há coberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio, para que se lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio. E há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometia a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Senhor, insisti, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça? Porque pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam. Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei algemado à cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso mesmo se revelam dignos da maior compaixão. Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel: as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto, a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi como se o Senhor me falasse longe, muito longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E, quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que o ouvíramos atentos, entramos todos em meditação e silêncio, de vez que ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar palavra. Mensagem extraída do livro Estante da Vida, capítulo 40.